Olá! Neste vídeo falaremos sobre abstrações de memória, mais precisamente sobre gerenciamento de memória física e o conceito de espaços de endereçamento. A memória é um recurso muito importante que deve ser gerenciado pelo sistema operacional. De uma forma geral, programadores gostariam que a memória do computador fosse privada, ou seja, que cada processo dentro do sistema operacional tivesse acesso exclusivo a uma memória física. Porém, nós sabemos que a memória física, ou RAM, ela é compartilhada entre todos os processos do nosso sistema operacional. Além disso, que fosse de tamanho infinito. Porém, essas memórias possuem, logicamente, um tamanho limitado. Ainda, que essas memórias fossem extremamente rápidas. Porém, nós sabemos que as memórias do computador são muito mais lentas do que o processador. Ainda, que ela fosse não volátil, ou seja, que ao desligar o computador, os dados permanecessem lá. Porém, sabemos que temos perdas de dados quando o computador é desligado. E, por fim, que ela fosse extremamente barata. Todavia, sabemos que memórias de alto desempenho são extremamente caras. A solução encontrada pela indústria para lidar com esses problemas relacionados à memória foi criar uma hierarquia de memória no computador. Basicamente, temos alguns megabytes de memórias voláteis, mas que são extremamente rápidas e caras, denominadas caches. Essas memórias, então, são colocadas dentro do próprio processador, como vemos aqui, como a cache L1 e cache L2, mas também externamente ao processador, como vemos aqui na cache L3. Além dessas memórias extremamente rápidas, temos um segundo nível de memória, que é a memória RAM propriamente dita. Nesse caso, temos alguns gigabytes de memórias voláteis, que têm velocidade e custo médio. Por fim, no último nível, temos alguns terabytes de memórias que são não voláteis, porém lentas e mais baratas, que são os discos. Logicamente, nesse tipo de abordagem, o sistema operacional e o hardware farão um esforço enorme para tentar manter dados nas memórias cache que estão sendo utilizados pelos processos em execução, evitando assim os custos elevados de acesso à memória RAM e ainda mais ao disco. A função do sistema operacional nesse contexto de memória é abstrair essa hierarquia de memória em um modelo que seja útil e então gerenciar essa abstração. Para isso, o sistema operacional conta com um gerenciador de memória, que é parte do sistema operacional responsável por gerenciar a memória do computador. Ele vai manter informações sobre quais partes da memória estão em uso ou livres em um dado instante de tempo e vai trabalhar para alocar e desalocar memória dos processos. Existem algumas formas de se abstrair a memória do computador. Inicialmente, nenhuma abstração era oferecida pelos sistemas operacionais. Porém, posteriormente, abstrações como espaços de endereçamento e memória virtual foram criadas. Vamos começar falando sobre sistemas em que a gestão de memória é feita sem nenhuma abstração. Nesses sistemas, a memória física é diretamente exposta ao programador. Portanto, são expostos ao programador um conjunto de endereços físicos da memória, que vão de 0 até o limite do tamanho dessa memória. O conceito de memória sem abstração foi muito utilizado em sistemas operacionais que não tinham o conceito de multiprogramação implementado, ou seja, aqueles sistemas anteriores à década de 80. Vamos ver algumas formas de organizar dados na memória nesses tipos de sistemas. Nos antigos mainframes, a memória era dividida em duas partes. Na faixa mais baixa de endereços, tínhamos os dados do sistema operacional, e acima deles, tínhamos então os dados do programa de usuário. Já nos antigos sistemas embarcados, tínhamos também uma divisão em duas partes, porém, os programas de usuário eram colocados nos endereços mais baixos e o sistema operacional rodava e era armazenado em uma memória de somente leitura. Por fim, quando os primeiros PCs surgiram, os sistemas operacionais dividiram a memória em três partes. Tínhamos nos endereços mais baixos o sistema operacional na memória RAM, também na memória RAM programa de usuário, e por fim, nos endereços mais altos, drivers, que eram armazenados na memória somente leitura. Os modelos que vimos anteriormente eram baseados na ideia de que o sistema operacional executava somente um programa por vez.
Quando temos múltiplos programas em execução no sistema operacional, começamos a ver realmente algumas dificuldades para tratar a memória física sem abstração. Uma das formas de se tratar isso é com o uso da técnica de realocação estática. Vamos ver aqui um exemplo. Imagine que tenhamos dois programas, A e B. Cada um desses programas ocupa 16K na memória. Então aqui no lado esquerdo temos o programa A, com seu conjunto de instruções, ocupando 16K, e no lado direito temos o programa B, também ocupando 16K com seu conjunto de instruções. Note que, se o programa A está em execução no sistema e não há nenhuma abstração na memória física, a primeira instrução desse programa vai ser colocada no endereço 0. Da mesma forma, no programa B, se ele estiver sozinho no sistema, a sua primeira instrução será colocada no endereço 0. Porém, se quisermos colocar os dois programas na memória física, poderíamos ter um layout da seguinte forma. Imaginando então que o programa A comece no endereço 0, vamos ter então que a primeira instrução do programa A é colocada nesse endereço 0, e o programa B colocado logo acima do programa A na memória, onde sua primeira instrução, esse jump 28, vai ser colocado no endereço 16.384. Acontece que, originalmente, o programa B ele fazia um jump para o endereço 28. Esse endereço 28 fazia sentido quando esse programa fosse colocado a partir do endereço 0, como nesse caso aqui. Primeira instrução, jump 28 no endereço 0, logo, salta-se para o endereço 28, onde temos uma instrução de comparação, por exemplo. Nesse layout onde dois programas estão presentes na memória física, esse jump 28 no programa B não fará nenhum sentido, pois se ele fosse executado, ele saltaria para uma instrução do programa A. É nesse contexto que a técnica de realocação estática é utilizada. Basicamente, soma-se o valor 16.384, que é o endereço inicial onde se encontra o começo do programa B, a todos os endereços referenciados nas instruções do programa B. Logo, um jump 28 seria transformado em um jump 16.412, fazendo então que o programa saltasse para a instrução de comparação armazenada naquele endereço. Um dos problemas da gestão de memória sem abstração é que programas podem acidentalmente ou até mesmo intencionalmente danificar o sistema operacional. Existem algumas exceções, por exemplo, se o sistema operacional oferecer mecanismos de proteção. Além disso, fica visível a dificuldade de se gerenciar e executar múltiplos programas simultaneamente na memória. Vamos falar agora sobre espaços de endereçamento, que é um passo importante para oferecer uma abstração mínima para a memória física, facilitando assim a execução de múltiplos programas na memória. Como vimos anteriormente, existiam dois problemas que precisavam ser resolvidos para facilitar a execução de múltiplos programas na memória. Um deles estava relacionado à proteção de memória, evitando, por exemplo, que um processo acesse a memória de outro, e outro é a técnica de realocação estática de instruções, que não era muito prática. É nesse contexto que surge o conceito de espaços de endereçamento. A ideia do espaço de endereçamento é oferecer uma abstração mínima para cada processo, passando a ideia de uma memória abstrata. Nesse contexto, essa memória abstrata vai possuir um conjunto de endereços que cada processo poderá utilizar para endereçar a memória física. E então, cada processo terá seu próprio espaço de endereçamento. O conceito de espaço de endereçamento é bastante geral e ocorre em diversos contextos. Vamos imaginar o caso de um número de telefone com 10 dígitos, onde 2 dígitos são utilizados para o código da área e 8 dígitos para o número propriamente dito. Nesse caso, temos um espaço de endereçamento que varia entre todos os dígitos em 0 e todos os dígitos em 9. Um outro exemplo são os endereços IPv4, que possuem 32 bits. Logo, como esses endereços possuem 32 bits, temos que seu espaço de endereçamento vai variar entre 0 e 2 elevado na 32 menos 1. No contexto de gerenciamento de memória, cada processo terá seu próprio espaço de endereçamento.
Isso significa que o mesmo endereço x qualquer em dois processos A e B deverá estar em localizações diferentes na memória física. A solução adotada nos processadores foi de incluir dois registradores específicos para auxiliar nesse gerenciamento de espaços de endereçamento, que são os registradores base e limite. A ideia é que programas são carregados em porções contíguas da memória sem a necessidade de se fazer realocação estática. E então, no registrador base, é armazenado o primeiro endereço físico onde o programa reside, e no registrador limite é armazenado o tamanho do programa. Os valores desses registradores, base e limite, vão fazer parte do contexto do processo, de forma que, quando o processo é escalonado pelo sistema operacional, o seu contexto é restaurado nos registradores do processador, incluindo, no caso, os registradores base e limite, que serão atualizados com os valores referentes a onde começa esse programa na memória e qual é o tamanho dele. De uma forma geral, o funcionamento é o seguinte: uma instrução fará referência à memória, e então o hardware adicionará o valor do registrador base a esse endereço. O valor resultante, então, é verificado para se ter certeza que ele não ultrapassa o limite do espaço de endereçamento do processo. Vamos ver o funcionamento através de um exemplo. Vamos considerar aqui o exemplo do programa B, que executa uma instrução jump para o endereço 28. Logicamente, esse endereço 28 só faria sentido se o programa B tivesse sido alocado a partir do endereço 0 da memória, o que não é o caso aqui. Então, com a técnica de utilização de registrador base limite, esse número 28 é somado ao valor do registrador base, que, no contexto desse processo, contém o valor 16.384, que é o primeiro endereço válido para esse processo na memória. O valor resultante dessa soma é 16.412, que no caso se refere à instrução compare, como mostrado aqui. O hardware então vai verificar se esse endereço está dentro da faixa permitida, utilizando para isso o registrador limite, e nesse caso, ele está dentro do espaço de endereçamento do processo. Portanto, a instrução jump 16.412 será executada. Com a possibilidade de existência de múltiplos programas na memória física, uma questão vem à tona. O que acontece se precisarmos de mais memória física do que a disponível? Nesse caso, utilizamos o armazenamento secundário, que é o disco, como se fosse uma extensão da memória RAM. A técnica de swapping, na sua forma mais simples, traz programas inteiros do disco para a RAM e da RAM para o disco quando necessário. Vamos imaginar este exemplo, onde temos 4 programas, A, B, C e D. O programa A está em execução, armazenado na memória, juntamente com o sistema operacional no tempo 0. Num tempo posterior, o programa B é trazido do disco para a memória RAM, sendo colocado nesse local da memória física. Depois, o programa C é trazido. Vamos imaginar agora que o programa D precisa ser trazido para a memória. Porém, ele precisa de mais espaço do que temos disponível no momento. Nesse caso, uma operação de swap out vai acontecer, liberando então espaço na memória. Nesse caso, o programa A foi trazido da memória para o disco, abrindo assim espaço para o programa D ser colocado na memória. Se posteriormente o programa A precisar ser colocado na memória novamente, precisamos, mais uma vez, fazer uma operação de swap out. Nesse exemplo, liberamos o espaço utilizado pelo programa B para abrir espaço para que então uma operação de swap in possa trazer o programa A de volta para a memória. Uma outra questão importante para o gerenciamento de memória está relacionada à possibilidade ou não dos processos terem tamanho variável. Se processos possuem um tamanho fixo, temos que o gerenciamento de memória vai ser mais simples e vai ser mais previsível. Porém, se o sistema operacional permitir que processos possam alocar memória dinamicamente, teremos então a necessidade de um gerenciamento mais complexo. Uma das técnicas utilizadas nesse caso, onde processos podem ter um tamanho variável, é guardar um espaço extra para que esses processos possam crescer. Para permitir que processos possam crescer e diminuir de tamanho durante as suas execuções, o sistema operacional define um layout para esses processos na memória.
Esse layout possui alguns componentes principais. O primeiro é o segmento de texto, que normalmente é localizado nos endereços mais baixos dentro do espaço de endereçamento do processo. É no segmento de texto que são armazenadas as instruções do programa. Logicamente, o segmento de texto não cresce nem diminui durante a execução, pois o conjunto de instruções permanece sempre o mesmo. Porém, o segmento de dados e a pilha possuem tamanho variável. No segmento de dados, são alocados todas as variáveis que foram definidas como estáticas dentro do nosso programa e também todos os dados que foram alocados dinamicamente durante a execução do programa. O segmento de dados, dentro do layout de memória de processos, é localizado logo após o segmento de texto. E toda vez que um dado é alocado dinamicamente dentro do nosso programa, há um crescimento nessa direção. Na outra ponta, temos a pilha, que armazena variáveis locais dentro de funções e endereços de retorno de funções. A pilha tem o seu primeiro endereço válido no último endereço do espaço de endereçamento do processo e cresce no sentido oposto ao segmento de dados. Logo, entre o segmento de dados e a pilha, teremos uma grande porção do espaço de endereçamento que está liberada para crescimento do processo quando necessário. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.